Ok, segundo livro das Crônicas, capítulo 28, aqui da Igreja Batista Missionária Internacional, trazendo a mensagem aqui no seu templo e também alguns irmãos que estão aqui já ligados, né? Ginelma Lopes já entrou aqui, já está assistindo, tá bom? Então, daqui a pouco vem aqui muitos irmãos, tá? Nós vamos compartilhar com vocês. Eu vou falar alguns nomes aqui no começo, mas depois eu deixo para interagir com eles lá no final. Queridos, estamos lendo o segundo livro das Crônicas, capítulo 28, e vamos falar um pouquinho sobre Elisângela Varjão. O pessoal está chegando aqui, viu? O tema da mensagem, eu gostaria de falar sobre o rei Acabe. Uma vez eu estava lendo sobre Deus trazendo o julgamento sobre o Egito, enquanto a palavra dele abençoava o povo de Israel, ela trazia o julgamento sobre Faraó. E eu fui atrás procurar, falei, eu quero saber a questão do Faraó, por que o coração dele se endureceu? Primeiro, Deus diz que o Senhor selecionou, escolheu o Faraó para dizer assim: você vai ficar como exemplo de coração duro e o que acontece com pessoas que têm coração duro, tá? Vários irmãos estão aqui ligados, ok? Está aparecendo aqui. E nesse comentário que eu estava lendo, ele disse o seguinte, que o fogo, ele é o mesmo, mas o efeito dele é diferente. Se o fogo atinge argila, suponhamos o sol, ele toca um sol bem quente, ele toca argila, argila o que faz? Ela endurece, não é assim? Antigamente secava, não é? Tijolos, o pessoal fazia tijolos e deixava secando lá, e deixava no tempo no sol causticante. Mas se colocasse ali uma cera, o que ia acontecer? Hein? O sol, ele endurece a argila, mas ele amolece o que mesmo? A cera. Pergunta para o irmão, o que é que o sol da justiça faz na sua vida? Quando o sol da justiça brilha, o que é que ele faz na sua vida? Cada pessoa tem uma reação em relação ao Evangelho, a palavra de Deus. Então, aqueles que estão me ouvindo, assistindo, quando ouvem o Evangelho, tem uma reação, ou aceita ou rejeita. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele pregava para as pessoas, e uma boa parte aceitou a mensagem, se quebrantou, mas outras saíram pesarosas, né? Teve um rapaz que o Senhor falou com ele, olha, eu tenho um chamado para você, você é preparado, você está, você é uma pessoa trabalhada, eu vou te usar. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, olha, deixa tudo, vem e me segue, mas você vai ter que abrir mão de tudo. Para você ser meu discípulo, você vai ter que renunciar tudo, porque você vai ser um discípulo, quem sabe um dos 12, né? Da equipe de Jesus. E aquele jovem, certamente, vendo Jesus, recebendo a sua palavra, eu não sei o que ele viu ali em volta, mas alguma coisa disse, Senhor, melhor não. E ele foi embora. A Bíblia diz que ele foi pesaroso. Ele deve ter ficado depressivo, deve ter pensado muito. O tempo passou, e aquela geração passou, ele não existe mais, depois ele morreu. E certamente nos últimos dias, ele deve ter chegado à seguinte conclusão: a melhor coisa seria eu ter tido a postura de uma cera e não de uma argila.
Eu deveria ter me derretido, me quebrantado perante o Senhor, deveria ter seguido o Senhor, deveria ter atendido ao chamado do Senhor, mas Ele não fez. Isso acontece conosco também. O Senhor está sempre falando conosco, o Senhor está trazendo a palavra, mas nós estamos olhando para as circunstâncias. Eu tinha um professor de grego que ele estava dando, eu não tive grego, não fiz grego. O seminário não, estudei separado, da mesma forma que estudo hebraico separado. Mas esse professor de grego era um professor de grego de Novo Testamento. E na classe de Novo Testamento ele disse o seguinte, comentando que quando aquele jovem, olhando para Jesus, viu aquela multidão, gente simples, pessoas pobres, maltrapilhas, né? Aquelas mulheres que sabem com a roupa rasgada, tá? Roupa velha, homens com a roupa, trazendo para a nossa realidade, né? As roupas eram diferentes, sujas, rasgadas, com buraco na roupa, porque não tinha muito dinheiro para comprar. Certamente ele olhou aquelas mulheres de pés no chão, olhou aqueles meninos de boca suja, né? Não porque falava coisa errada, mas de comer alguma coisa. E ele olhou assim e disse, puxa, eu sou da elite, eu sou do topo da pirâmide, eu vou seguir a Jesus, eu vou ter que lidar com pessoas. E esse professor disse que aquele rapaz, ele passou os olhos, olhou, e ele disse, melhor não, ele preferiu seguir o seu caminho. Deve ter terminado os seus dias como muitos terminam, não é? Muitas pessoas preferem entregar a vida para Jesus depois que não tem mais nada para fazer. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que o Senhor te alcançou, quem sabe na idade de 60, 70, outros até 80 anos. Mas eu conheço pessoas que conheceram Jesus na sua juventude e disseram, não, eu vou gastar a minha vida, eu vou trabalhar a minha vida, não vou desperdiçar a minha vida. E foi viver a sua vida, a vida do mundo, do pecado, entrando pelo caminho do mal, e finalmente, quando chega um certo tempo, a pessoa cai na real, e ela vê que tudo aquilo que ela pensava que era tão importante, agora no final da vida, não vale, não tem mais nenhum sentido. É assim que acontece. O rei Acaz, ele foi um homem assim. Eu vou passar para você sobre o rei Acaz, para você ver que Deus, eu disse, Senhor, o Senhor é muito corajoso. O Senhor deu para o homem o direito de escolha, isso é, o chamado livre-arbítrio, tá? Algumas pessoas creem que uma vez salvo para sempre, mas eu não compactuo com essa ideia, especialmente quando você vai lendo as epístolas, algumas epístolas do Novo Testamento, a palavra do Senhor, as advertências, e até porque Deus deu livre-arbítrio para o homem, e Deus deu livre-arbítrio também para o crente. Deixe-me fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui, depois que se convertem, Deus tira o seu livre-arbítrio? Quantos? Eu não estou levantando minha mão, tá? Quantos aqui, depois que se converteram, Deus tirou o seu livre-arbítrio? Mas quantos aqui, depois que se converteram, continuam com o seu livre-arbítrio? Exatamente. Então você continua tendo a liberdade de escolha, de ir e vir, de querer e não querer. O seu poder de decisão não foi tirado. E Satanás está aí. Ele é capaz de influenciar a nossa vontade, como eu falei hoje pela manhã, tá? Que o Lúcifer, ele influenciou os anjos. Ele tem um poder, uma capacidade de persuasão tão grande, que ele persuadiu 1/3 dos anjos contra Deus. E ele foi no jardim do Éden, e ele fez a mesma coisa com um casal que estava no paraíso, vivendo uma vida perfeita.
no melhor lugar que um ser humano, que uma pessoa podia viver, morar. E ele fez a cabeça de Adão e Eva, dizendo para eles que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam semelhantes a Deus. A mesma coisa, mesmo golpe que Satanás aplicou nos anjos, aplicou no Adão e na Eva, e eles caíram. E Satanás, ele não desistiu. Até o último homem que estiver aqui na face da terra, o diabo vai trabalhar para dizer assim: vocês não vão chegar ao céu, vocês não vão chegar na Nova Jerusalém, porque ele vai dizer: eu vou atrapalhar vocês. Da mesma forma que ele fez, a Bíblia fala, a Epístola de Judas, eu li essa semana, ele disse que dos que saíram para o Egito, da terra do Egito para a terra prometida, muitos não chegaram, caíram no deserto. Ele falou dos exemplos dos anjos que não guardaram a sua habitação, eles estão presos, reservados para o julgamento. Ele falou das cidades de Sodoma e Gomorra, dizendo que Deus trará o julgamento sobre a humanidade dos pecados que estão sendo cometidos agora. Então ele vai dando e dizendo assim: olha, tudo isso foi escrito, deixado para a nossa advertência. Mas vamos aqui, o mau reinado de Acais, que está aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 28, tá? Acais, ele tinha 18 anos, 16, ele reinou 16 anos, ele foi o 12º rei de Judá, ele foi um mau rei, e eu peguei aqui o significado do seu nome, quer dizer, Acais quer dizer, Jeová sustém. Um nome bonito, né? Mas nem sempre nome bonito quer dizer alguma coisa. Então esse Acais, ele foi o filho certamente de Jotão. Então Jotão reina, ele morre. O Acais, ele tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Quantos anos Acais reinou? Não foi muito, mas foi o tempo para influenciar pessoas. Nós somos influenciadores de pessoas. Nós influenciamos pessoas. Nós influenciamos para o bem ou para o mal, mas nós influenciamos e somos influenciados. E o Acais, como rei, ele influenciava as pessoas. Você sabe que os líderes, eles têm influência sobre as pessoas. O presidente, os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos, os vereadores, todas as pessoas investidas de autoridade, elas têm autoridade, influenciam pessoas. Os professores mesmo, eles têm uma capacidade muito grande de influenciar, eles formam pensamento. E o Acais, ele tinha um mau caráter, ele começou mal, terminou mal, e realmente ele trouxe uma péssima influência para o povo de Judá, o povo de Deus. Vamos ver aqui, eu vou ler a Bíblia, a palavra do Senhor, eu vou parando e comentando para você ver como esse homem realmente ele se deu mal. Isso é, quando o homem escolhe servir a Deus, pode sim acontecer coisas ruins na vida do homem ou de uma mulher, mas sempre essa pessoa vai ter vitória. Amém? Coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas, é verdade ou não é? Até porque a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo. Ah, pastor, não podia ser poucas. Não, a Bíblia diz que são muitas as aflições. Então, se você é justo, justificado pelo sangue, temente a Deus, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Mas a melhor parte é a parte seguinte: mas o Senhor o livra de todas. Dê uma salva de palmas e um brado de vitória. Olha esse brado de vitória, essa salva de palmas está indo pelo mundo todo aqui, hein? Tem irmãos assistindo.
Não, eles vão dizer, essa igreja não grita, não é? Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se você é justo, você vai ter luta. Se a pessoa não é justa, é ímpia, vai ter realmente pau na cabeça. Mas é diferente o justo, o sofrimento do justo, porque ele clama a Deus, ele ora, ele sabe o caminho, ele sabe sair do estreito, da cova dos leões, passa pelo fogo, passa pela água. O quarto homem está lá junto dele, vai trazer livramento. Tá ficando bom. Que bom quando a igreja começa a entender a palavra, né? Maravilha. Então, esse Acaz, ele foi um mau rei. E ele fez questão de declarar isto nas suas palavras e nas suas atitudes. Vamos ler aqui e depois eu vou explicar. Okay? Tinha Acaz 20 anos quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, seu pai. Mas, isso é, ele fez o contrário. Andou no caminho dos reis de Israel e fez imagens de fundição para os Baalins. Parece que Baalins é plural de Baal, não é? Então ele chegou a adorar, tá? Chegou a adorar ídolos. Também, isso é, além disto, também queimava incenso no vale de Imom e queimou seus filhos conforme as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos. Isso é, Deus expulsou os habitantes daquela terra porque os pais ofereciam seus filhos em sacrifício a Deus. Agora vem o povo dele, o povo do Senhor, o líder do povo de Deus, e começa a praticar as mesmas coisas que o povo que o Senhor tinha tirado dali para limpar a terra estava fazendo. 4. E sacrificava e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Ele se tornou um homem ocultista. O rei de Israel, separado por Deus, ungido por Deus, para estar na liderança do povo de Israel, no caso de Judá, porque aqui o reino já é dividido, ele está adorando imagens, oferecendo sacrifício humano, satanismo, e ele agora está oferecendo incenso. Ele está se envolvendo com todas as práticas ocultistas, tá? E não para por aí. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão dos sírios. Quando nós nos afastamos de Deus, as coisas. Diga para o irmão do seu lado: o que acontece quando nós nos afastamos de Deus, meu irmão? As coisas vão o quê? Piorando. Se estão ruins, vão piorando. Quando as coisas estão ruins e alguém corre para Deus, se humilha, se quebranta, se coloca diante do sol da justiça e se quebranta como a cera que derrete, não é? Aí a resposta vem. Mas quando a pessoa se porta como um faraó, um coração duro, que vai virar, aí o julgamento vem. A Bíblia diz que Deus o entregou nas mãos do inimigo terrível, tá? Na mão dos reis sírios, tá? Os quais o derrotaram e tomaram-lhe em cativeiro, isso mesmo, tomaram-lhe em cativeiro grande multidão de presos, que levaram para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, isso é, seus vizinhos, irmãos, o qual lhe infligiu grandes derrotas. Isso é, tudo que o rei Acaz fazia, ele apanhava.
Tem pessoas que dizem assim, mas puxa, tudo que eu faço dá errado, né? Lá no mundo é chamado de pé frio, como é mesmo? Vários nomes, né? Graças a Deus que isso não são termos usados pela igreja, não em nós. Mas tem pessoas que a vida está toda amarrada, toda presa. E o pior não é isso, é que a pessoa continua toda amarrada, toda presa. Às vezes, depois de convertida, a pessoa diz, puxa, mas não mudou nada. Não é que Deus não está agindo, mas é a pessoa que não está no lugar para Deus trabalhar. Porque quando a pessoa dá lugar, o Senhor vai trabalhando, vai quebrando as amarras. A Bíblia é muito clara, para isso o Filho de Deus se manifestou, e Ele vai destruindo as obras de Satanás na nossa vida. Amém? Então aqui ele tomou pau do rei da Síria, o rei de Israel, que eram reis perversos também, começou a dar pancada, a bater nele. Ele é aquele tipo de pessoa que todo mundo olhava para ele, rapaz, eu quero te dar uma surra, não fui com sua cara, eu vou te dar um pau. Ele apanha de todo mundo. O rei da Síria dá uma pisa nele, agora o rei de Israel soube que o rei da Síria deu uma pisa nele, vem e dá outra pisa nele. Acontece. 6. Pois Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto haviam abandonado o Senhor Deus, seus pais. Você já pensou? Um cara vem de lá, e lá estão os valentes de Judá. Os valentes de Judá, irmãos, eles eram vencedores. Não tinha uma guerra que eles não vencessem. Aí chega lá Remalias, né, um comandante, e ele mata só num dia 120.000. Ainda diz aqui, todos homens valentes. Como se não bastasse Peca, filho de Remalias, vem Zicre, varão poderoso de Efraim, matou a Maezéias, filho do rei, e a Zicrão, o mordomo, e Elcana, o segundo depois do rei. O rei está olhando, em vez dele se quebrantar, em vez dele se humilhar, olha o que ele vai fazer, tá? Mas vem mais coisa aqui. E os filhos de Israel, aqui é um episódio que os filhos de Israel disseram o seguinte, olha, nós somos acostumados a atacar nações, povos ímpios, mas vamos fazer o seguinte, vamos atacar. E eles foram, atacaram, e diz que levaram dali 200.000 mulheres, filhos, filhas, tá? Saquearam deles grandes despojos que levaram para Samaria. Isso foi para aquela região de Israel. Olha, o inimigo está roubando tudo deles. Eles estão tendo prejuízos um após o outro. Mas o rei, ele não é muito inteligente, não é? Ele não é muito inteligente. Só que aqui, um profeta do Senhor, que estava no meio daquele povo, fazendo o que, não sei, Deus certamente diz, olha, vai no meio dessa multidão. Chamou os homens de Israel e disse o seguinte, olha, vocês vão pagar por isso. Vocês estão destruindo os irmãos, os seus irmãos. Vocês sabem que Judá é irmão de vocês. E vocês vão trazer um julgamento muito grande sobre vocês. Pelo que dizendo. Aí, alguns líderes que estavam ali disseram, é verdade. O que está acontecendo com eles é por desobediência. E se entrarmos por esse caminho, nós vamos pagar caro pela nossa desobediência. Aí é que eles fizeram, eles deram roupa para os caras, as mulheres, né, que estavam despidos, estavam sendo levados como escravos. E deram comida para eles. Alguns estavam fracos, abatidos, e colocaram-nos né, em cavalos e tudo, e levaram para uma cidade chamada a Cidade das Palmeiras, de Jericó. E dali cada um foi para sua casa, se cuidando, se restaurando, mas o Senhor trouxe um profeta e deu um grande livramento para eles. Incrível, não é?
Aqui vem outro episódio, ok? Esse episódio que eu resumi aqui para você. Agora a gente pula para o 16. Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. Isso é, ele está apertado, ele está com a corda no pescoço e ele não sabe o que fazer. Ele não busca Deus, ele não se humilha, ele não olha para Deus. Ele diz: eu não tinha pensado, eu vou pedir ajuda a quem mesmo? O rei não da Síria, mas da Assíria. A Síria não existe mais, tinha por capital Nínive, mas Síria hoje existe ainda, é um país muito antigo. Síria tem como capital Damasco. Ele diz: eu não me lembrei, pedir ajuda ao rei da Síria era como pedir a Satanás. E você sabe, quando se pede socorro ao diabo, ele vem cobrar o favor depois. É o que está acontecendo com muitos cantores lá fora, né? Cantor de rock e tudo, eles pedem favores a Satanás. Aí na internet tem muitos homens e mulheres que fizeram um pacto com Satanás para ter sucesso. Mas chega o tempo que o diabo vem e ele vai dizer assim: eu vim cobrar o favor. E eles estão aí em aperto, né? Muitos morrem antes, morte prematura, muitos. E ele foi pedir o quê? Ele foi pedir ajuda, socorro ao rei da Síria. Ele não sabia dizer: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não sabia dizer, não tinha resposta. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Onde está o brado de vitória? As palmas eu estou ouvindo. E por que ele pediu socorro ao rei da Assíria? Pois o povo, os edomeus de Edom, que era irmão de Esaú, né? Os descendentes de Esaú, foram lá e deram para ele também. Diz: Israel deu uma coça, Síria deu uma coça, agora os de Edom disseram: vamos lá dar um pau também no Acaz, Tendo invadido Judá, derrotaram e levaram prisioneiros também os filisteus a Israel. Síria deu um pau no Acaz. Aí veio quem mesmo? Quem me lembra? Israel veio, depois veio Edom, e agora quem vem para dar um pau no Acaz? No 18, tudo dando errado, né, irmãos? Tudo dando errado. Quando tudo está dando errado, a pessoa tem que parar e ver assim: por que está dando errado? Por que está dando errado? Está faltando Jesus, só pode ser, né? Os discípulos pescaram a noite toda, jogando aquelas redes, aquelas tarrafas, aquele negócio deveria ter chumbo. Eles puxavam, jogavam, puxavam. Quando chegou de manhã, eles estavam arrasados, exaustos. O pior de tudo, eles iam voltar para casa sem dinheiro, não tinham pescado nada. Mas aí Jesus chega. Diga para o irmão do seu lado: o que acontece, meu irmão, quando Jesus chega mesmo? Está muito fraco, você está falando, não é? Diga: meu irmão, o que acontece quando Jesus chega, né? Faz diferença Jesus com Jesus ou sem Jesus? Faz. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Mas diz também: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Efésios diz 3:20: aquele que é poderoso para fazer abundantemente, muito além de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo nos opera. Então o Acaz, né? Também os filisteus tinham invadido as cidades baixas e do sul de Judá, e tinham tomado, olha as cidades que eles tomam, eles não tomam casas, tomam cidades. Tomou Bet-Semes, que era uma cidade muito conhecida. Aijalon, quem lembra dessa cidade? Foi a cidade
que na época de Josué, lá no capítulo 10 parece, né? Ele ordenou que o sol e a lua parassem. O inimigo veio e toma uma das cidades mais importantes, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina, lembra de Sansão, parece? Tem um episódio aqui, e suas aldeias, Ginzo e suas aldeias, e estabeleceram-se ali. Isso é, o inimigo diz: olha, vamos botar o pé dentro do território, vamos pisar. É assim que o inimigo faz. Quando ele entra, ele coloca um pé. Depois, se a pessoa é forte no Senhor, se arrepende, se humilha, busca Deus, o inimigo ele tira o pé e retrocede. Mas se não, ele que já está com o pé ali, ele traz e bota o outro pé e diz: agora é território conquistado. E aí ele toma. É assim que ele faz. O diabo faz isso, né? Ele vem e fica ali. Quando a casa se abre, quando o espaço se abre, e ele tem espaço, ele traz mais quanto? Mais 7. Ele diz: o estado dessa pessoa se torna pior do que o outro. 19, por quê? Olha como esse homem tem o coração duro. Pois o Senhor humilhou Judá por rei Acais. Isso é, o rei Acais estava trazendo sofrimento, né? Por causa do rei Acais, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo desprezado o Senhor. Isto é, ele virou as costas para Deus. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele tinha pedido a Síria ajuda. A ajuda está chegando, né? Só que não pode haver ajuda da Síria. Quando você pede ajuda para a pessoa errada, a dor de cabeça vem, né? Tem problemas, pessoas querendo se livrar de problemas, encrencas que se meteram, mas não vão conseguir. Ele está dizendo aqui: e veio Tiglat-Pilneser, rei da Síria, e o pôs em aperto, em vez de que mesmo? Isso é, ele estava fazendo aliança com a pessoa errada. E quando se faz aliança com a pessoa errada, aí vem a dor de cabeça, né? Ele pensou assim: não, o rei da Assíria vai me trazer socorro, ajuda, vai me dar recurso, estou em aliança com ele, vai me dar soldados e vai me ajudar na guerra contra o inimigo. Diz assim: e o pôs em aperto em vez de... Pergunta para o irmão: o que você faz quando está dando tudo errado, meu irmão? O que você faz quando está dando tudo errado? Diga, irmão, o que é que você faz quando está dando tudo errado? Olha. Nós estamos lendo o livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, falando sobre o 12º rei de Judá. Segundo o livro das Crônicas 28, o mau reinado de Acás, rei de Judá, que reina por 16 anos. E realmente ele foi um péssimo rei. Uma vez nós fomos, uma das vezes que eu fui a Israel, lá no Vale de Imon, naquela região ali, tem algumas sepulturas de reis. E uma das sepulturas que tem lá é a sepultura de Absalão, né? E tem gente que quando passa joga pedra na sepultura dele, né? E diz assim: você foi um mau príncipe, você foi um mau personagem, foi um mau rei. Por pouco tempo, né? Usurpou o trono de Davi. Até hoje ele toma pedrada. O pessoal passa e joga pedra na sepultura dele, né? Incrível, né? Já se passou, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, praticamente 3000 anos, e ainda estão jogando pedra no Absalão. Ok? Onde paramos mesmo? 21. Pois, para dar dinheiro para Tiglat-Pilneser, Acabe, o que ele fez mesmo? 21. Irmãos, olha como esse homem não tem um pingo de temor de Deus. Vamos ler aí o 21.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, verso 21. Pois Acaz saqueou a casa do Senhor e a casa do rei e dos príncipes, e deu os despojos por tributo ao rei da Síria. Porém isso não o quê? Ele pegou ouro, pegou prata, ele saqueou as pessoas nobres da cidade e deu muito dinheiro para o rei da Síria, mas ninguém podia ajudá-lo, porque o único que podia ajudá-lo era o Senhor, porque ele tinha quebrado. Há situações que nós vivemos que ninguém pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. E esse homem aqui, ele é teimoso, me desculpa, teimoso como uma mula, esse rei. Tem gente que está apanhando, está sofrendo, passando luta, mas assim, não olha para cima. Diz que a palavra antropos, não é? Uma das definições dela é aquele que olha para cima. Todos os demais animais olham para baixo, mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus olha para cima. Diga para o irmão do seu lado: olha para cima, minha irmã, olha para Deus. Os irmãos estão nos acompanhando aí através acompanhando esse live aqui. Estamos fazendo a leitura no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Estamos lendo aqui o versículo agora 21 ou 22. No tempo da sua angústia, houve-se com ainda mais preso, tá? Pelo Senhor, este mesmo rei Acaz. Isso é, quanto mais ele se apertava, quanto mais ele era moído, em vez dele se quebrantar como uma cera que derrete perante a luz do calor do sol, mas o coração dele endurecia. Incrível, não é? Pois sacrificou aos deuses ele disse assim: os deuses de Damasco estão dando vitória para eles, então ele vai ser o meu Deus. Que o tinham derrotado, isso é, o Deus que derrotou ele achava que Damasco derrotou ele, não é? Não foi o Deus de Damasco que derrotou a Acaz, foi porque ele virou as costas para Deus e disse: visto que os deuses dos reis da Síria, portanto eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Ele estava pedindo favor aos demônios. Eles, porém, foram o que mesmo? A ruína dele e de todo Israel. Toda porta que esse homem batia, ele tomava na cara, porque só tinha um lugar para onde ele deveria olhar, era para Deus. Tudo o que estava acontecendo era porque ele não estava olhando para Deus. Para encerrar, olha para você ver. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaço, isso é, todos os objetos sagrados da casa de Deus, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele mandou botar uma carranca em cada esquina de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos altares, né, para queimar incenso a outros deuses, assim provocando a ira o Senhor, Deus de seus pais. Olha, eu já vi alguém perverso, mas esse rei Acabe. E outra coisa, à medida que ele vai aprontando as coisas, as portas vão fechando. Só que ele não tem sabedoria. Como eu falei para você, há pessoas que sofrem, passam um aperto, sofrem muito, mas sofrimento, só o sofrimento em si, irmãos,
muda pessoas. Conheço pessoas que só não morreram de tanto sofrimento, mas elas não mudaram nada, não aprenderam nada da vida. Você deve conhecer alguém que já sofreu e não aprendeu nada. Não olharam para Deus, não aproveitaram do sofrimento para dizer: Senhor, olha, preciso ter uma experiência contigo, eu preciso me aproximar de Deus. Tem pessoas que, quando estão sofrendo, elas começam a ler a Bíblia, elas têm uma revelação pessoal de Deus, elas têm um encontro pessoal com o Senhor. O Espírito de Deus começa a falar aos seus corações. Mas o Acaz não. Quanto mais ele sofria, mais ele procurava um bruxo, um feiticeiro, procurava um ídolo, mais um demônio para fazer pacto. Coração muito duro. Há pessoas assim hoje, que não se quebram, que não se humilham. Pessoas que sofrem, homem provocando o Senhor. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E Acaz dormiu com seus pais, isso é, morreu. Chega o seu tempo, ele passa, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, pois não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Finalmente Deus, ele olha para o povo, não porque o povo merece, ou porque há alguma coisa boa naquele povo, mas certamente Deus agora ele olha para o lado da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e ele levanta um rei bom, um rei chamado Ezequias, que vem fazer uma grande reforma, trazer um grande avivamento para Jerusalém. Mas o Acaz, ele ficou na história, piores reis de Israel. Agora eu estava vendo, para fechar, que aqui está a história de Acaz, a história de um homem que passou, a história dele ficou aqui, coisa incrível, não é? Relatos, detalhes da vida dele, do começo da vida dele, detalhes da vida dele, a vida espiritual, que ele virou as costas para Deus. E você sabia que eu e você, a nossa vida está sendo registrada perante Deus? Há irmãos que ficaram em casa hoje. No relatório de Deus lá está escrito: fulano de tal ficou em casa, não pôde vir para o culto, se esforçou, mas não deu para ver. Mas na vida de muitos, livros de muitos, vai estar escrito assim: fulano, ciclano, beltrano poderia estar na minha casa me adorando, mas preferiu ficar em casa. Tudo está sendo escrito. A nossa vida está sendo registrada. Da mesma forma que Acaz, esses episódios aqui, esses acontecimentos da vida dele, tudo está registrado, ficou registrado aqui. No céu tem o chamado o livro da vida, onde estão os nossos nomes, o nome daqueles que fizeram uma aliança com Jesus. E a Bíblia diz que abriu-se o livro e abriu-se outros livros. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Mas ele fala de livro e fala de livros. Esses livros está dizendo que é o registro da nossa vida aqui na terra. Cada palavra, cada pensamento, cada atitude. Tem alguns irmãos quase chorando aí, deu? Pastor, isso é uma má notícia. Tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, tudo está registrado diante de Deus. Aquilo que nós fizemos no passado, fora de Cristo, o Senhor vem e Ele lança no mar do esquecimento, né? É isso mesmo. O homem velho, todas as vezes que uma pessoa faz aliança com Jesus, aquilo que foi pecado, aquilo que ficou para trás, o homem velho, tudo, dali o Senhor passa a borracha, no sentido de perdoar. Antigamente, no Antigo Testamento, a palavra perdoar era a palavra cobrir.
Mas no Novo Testamento, a palavra perdoar é passar por cima, não é? Isso é, quando você está escrevendo no giz, no quadro, aí você, não, isso aqui eu não quero. Você pega a esponja e limpa, apagado. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles foram apagados, tirados da memória de Deus. Nós somos justificados através do sangue de Jesus. Mais forte esse brado de vitória. Amém, Senhor. Aí começa a nossa vida. Aquele passado que é apagado, o Senhor joga no mar do esquecimento. E aí o que vai acontecer? A nossa vida continua sendo registrada. É contado certamente, não do tempo que nós nascemos, no tempo que nós fizemos aliança com Jesus. É isso, né? E aí, certamente todos nós cometemos pecados. Depois de convertidos, nós cometemos pecado. Nós lemos hoje pela manhã, né? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tem uma versão que diz não peca, mas não é, essa não é uma tradução muito precisa. Não vive na prática do pecado. Isso não tem prazer de pecar. E todas as vezes que o cristão, o servo de Deus, aquele que está em aliança com o Senhor, peca contra Deus, o diabo vem e dá uma rasteira, a pessoa descuida, ele dá uma rasteira e faz alguma coisa que é contrária ao Senhor. Primeiro, ele vai perante Deus e ele pede perdão e diz: Senhor, eu pequei contra ti, fiz aquilo que não deveria, lava-me com teu sangue, eu vou estar vigiando, mas não pela minha justiça, capacidade, lava-me com teu sangue. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? E ele fala, outro versículo, sempre ele diz, o sangue de todo pecado. Então primeiro nós vamos diante de Deus, e depois nós vamos o quê? O que está escrito lá em Ezequiel capítulo 3 e capítulo 33, nós vamos fazer o que mesmo? Restituição. Pastor, restituição, mas eu achava que isso, isso mesmo. Porque lá no dia, diz que o dia do julgamento, diz que o diabo vai ficar lá com um rolo de papel com as acusações contra nós. Quando estivermos para entrar no céu, o diabo vai dizer: Senhor, espera aqui, pela ordem, Senhor. O Senhor vai dizer: qual é a questão de ordem? Eu tenho aqui um assunto. Esse aí é meu. Ele não pode entrar no céu. O Senhor diz: não, ele foi com sangue. Não, está aqui, olha. Pecados cometidos depois que fez aliança com Deus. Não, mas esses pecados foram perdoados. Sim, mas não houve restituição. Olha. Para você entender isso, você tem que ler Ezequiel capítulo 3 e o capítulo 33. Tem coisas que tem que se fazer restituição. É verdade? Pastor, como? Não sei, vou dar um exemplo. Você difamou alguém na cidade toda, falou mal de uma pessoa na cidade toda, depois descobriu que aquilo é verdade. É verdade? Aí descobriu que não era verdade, mas aí você, deixa para lá, não foi lá desfazer. Isso arruinou a vida de muitas pessoas. Não houve perdão. Uma pessoa destruiu pessoas, destruiu gente. E às vezes com uma palavra a pessoa pode mudar, não é? Você sabia que apenas uma palavra de uma pessoa, ela pode mudar totalmente o sofrimento de outra? Você sabia disso? Só dizer assim: isso não foi verdade. Isso não foi verdade. Isso não foi verdade.
Uma certa vez uma senhora falou umas coisas contra a minha vida, realmente prejudicou muito aqui a igreja. Eu disse para ela, olha, você vai acertar com Deus, porque por causa dessas palavras que você falou, muita gente saiu da igreja, porque acreditou no que você falou. E essas pessoas, elas não vêm para a igreja porque você afirma que eu fiz mais isso. E você sabe que eu não fiz isso. Mas ela, por orgulho, por vingança, ela nunca disse assim, gente, essas coisas que eu falei sobre fulano de tal, elas não são verdadeiras. Muitas pessoas voltariam para a casa de Deus, se essa pessoa falasse isso. Você sabia disso? Muitas pessoas que estão lá fora, querendo vir para a casa de Deus, voltaria. Sabe por quê? Porque alguém ia dizer assim, essa pessoa ia dizer assim, não é verdade. Isso que eu falei não é verdade. Olha para você ver como uma pessoa pode prejudicar o reino de Deus, pode prejudicar, né, a obra do Senhor. Era só a pessoa dizer, olha, irmãos, eu falei isso, tá? Infelizmente não bate, foi no momento de ira, um momento de raiva, de vingança, tá? Mas isso não é verdade. Ia tirar do mundo um peso, sabe? Diz a Universal, os irmãos da Universal, era tanto encosto que ia sair, não é? Tanta gente ia voltar para a casa do Senhor, porque saiu daqui, porque a pessoa diz, olha, o pastor fez isto, a culpa dele é essa. Eu disse, mas isso não é verdade. Ódio. E as pessoas acreditam. É sobre isso que eu estou dizendo. Há coisas que nós fazemos que não traz apenas prejuízo para a nossa vida, traz prejuízo para o reino de Deus e traz prejuízo, afasta pessoas do reino de Deus. Quantas pessoas por causa dessas palavras não se desviaram do caminho de Deus? Mas eu disse, Senhor, eu não sou culpado dessas vidas, essas almas eu não vou responder por elas. Por isso que eu digo sobre restituição. Coisas que nós fazemos, falamos, atitudes que nós fazemos, ou até mesmo na casa de Deus, coisas que são feitas e que realmente traz um prejuízo. Satanás, ele abre porque portas são abertas, Satanás entra porque portas são abertas. Mas as pessoas, elas não fazem o conserto, elas não corrigem aquilo, por causa do ego, por causa do orgulho. O Acas, ele era vaidoso, ele era orgulhoso, ele era prepotente, e ele deixou Satanás encher o coração dele. Nem nos reis de Israel, no meio dos reis de Israel, onde ficavam os nobres, os reis, ele não foi enterrado em Jerusalém, mas não no meio dos reis de excelência. Ele, não, você não pode ser colocado com os reis de excelência. Ele ficou excluído. Então, por favor, pais, me ajudem, ok? A Bíblia diz que Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora começa um novo tempo, uma nova época, ok? Um novo tempo, uma nova época. Pergunta para o irmão mais uma vez, o que fazer, meu irmão, quando tudo está dando errado? Tá? O que fazer quando tudo está dando errado? Só tem uma saída. Você já pensou se o Acabe, no meio dessa bagunça toda, ele chamasse os príncipes de Israel, os sacerdotes, e dissesse assim: Senhor, nós queremos reatar contigo a nossa aliança. E ele era autoridade, ele era o rei, como muitos reis fizeram. Senhor, nós vamos reatar contigo a nossa aliança. E fizesse um clamor, um jejum, se humilhasse, buscasse a Deus pelas madrugadas, voltasse para a palavra, chamasse os profetas, os sacerdotes, começasse a fazer ofertas, sacrifícios, se humilhassem diante do Senhor, Deus iria trazer um grande avivamento sobre aquela nação, e nós iríamos conhecer um rei, né? Acas, né?
O nome dele? É isso mesmo? Nós íamos conhecer o seguinte, que Acais foi um rei bom, um rei que na sua geração ele foi uma grande bênção. Mas não foi isso que aconteceu. Pergunta para o irmão: irmão, você tem sido bênção para essa geração? Você tem sido instrumento de Deus na sua geração? Nosso tempo vai passar também, nossa hora vai chegar. Só que o Acaz, o nome dele, o registro dele ficou aqui, segundo o livro Crônicas 28, de 1 a 27. Está lá, parece que segundo o livro dos Reis, aqui é Crônicas, né? Mas está lá em segundo livro dos Reis, capítulo 16, a mesma história, ela se repete. Só que a minha história e a sua história, elas estão sendo registradas. E vai para o livro da vida, vai para o livro lá diante do Senhor. Nosso nome já está escrito no livro da vida, mas há um livro que é o livro do nosso registro, aonde está escrito a nossa atitude, o nosso comportamento, tudo está sendo registrado, até o último suspiro nos dá aqui nessa terra. Todas as vezes que tropeçarmos, nós vamos diante de Deus, nos humilhamos, acertamos com Deus e temos que ir às pessoas e dizer: olha, eu fiz mal a você, eu não deveria ter feito isto. E se humilhar, se corrigir, aí o anjo vem, apaga e diz: está perdoado, está livre, está zerado, não tem legalidade. E quando eu e você estivermos entrando lá na porta do céu, e o diabo estiver lá com aquele monte de papel sujo, né? Escrito as acusações, nós vamos dizer: Senhor, deixa comigo, olha aqui encardido, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purificou de todo o pecado, não há legalidade, eu fiz restituição, eu consertei a minha vida, não há legalidade, não há nada na minha vida. Mas tem que ter acerto com Deus e acerto com o homem. Tem pessoas que acertam só com Deus, mas o diabo vai acusar, dizendo: não, ele não fez restituição. Restituição é muito importante, muito importante. Como eu falei, essa pessoa que disse essas coisas não restituiu. Muitas pessoas saíram da igreja e algumas até se desviaram do evangelho, jogando culpa sobre os meus ombros. Mas Satanás, você não vai me pegar, tá? Você já me atingiu uma vez, mas dessa vez eu não tenho nenhuma responsabilidade. Essa culpa não é minha. E diz: Senhor, em nome de Jesus, estou debaixo do teu sangue, estou debaixo da cobertura. E diz: Satanás, olha, você não vai prevalecer. Em nome de Jesus, você já foi vencido e você não pode me acusar. E a pessoa que falou tudo isso, que acerte com Deus lá. E mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai ter a sua semeadura, né? Tem a sua semeadura e e o tempo da colheita sempre chega. A semeadura, ela é livre. Vou dizer de novo: a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é o que mesmo? No mundo espiritual, semeou, colheu. Pode ser até no tempo que a gente não esteja esperando. Se coloque diante do Senhor agora, de pé. Vamos ter um momento de oração. Deus abençoe os irmãos que estão aí conosco, ligados, né? Vamos ver aqui: Elisângela Paixão, Rose Pereira e outros irmãos aqui que já passaram. Tem mais aqui. Me dê tempo para fazer a leitura, né? A Imaginelma está ali, né? Tá ok. Tá. Francisco Assis Silva, pastora Raquel Lins. Oi. O que eu faço aqui? Eu meti o dedo aqui no lugar errado. Oi, irmãos, eu acho que eu apertei aqui um lugar. Gilney Barbosa.
Fátima Abdias, todo mundo aqui, tá? Rodrigo, meu parente lá em Brasília, Maíra Miranda, Georgia Mascarenha, Clebson Sena, Cláudia do Vale. Se os irmãos conheceram algum irmão em Cristo aí, vai me dizer depois, viu? Selma Bezerra, Gildásio Nena, Clebson Sena já falou, Rio Oliveira, Ninha Saba, Rafael Freitas, Alan Silva, Eliane Cardoso, Lívia Guimarães, deixa eu ver, Esther Machado, ok, Abdias Neto, Clodoaldo Ramos, Márcia Barreto, ok, Gineonei Barbosa, Céu Paixão. Vamos honrar essas pessoas, Rose Pereira e a nossa irmã, ouvinte fiel, que é Elisângela Varjão. Deus abençoe vocês. Vamos levantar as nossas mãos e clamar ao Senhor. Vamos levantar um clamor nesta hora. Levante as suas mãos ao Senhor. Vamos orar por aqueles que estão nos assistindo, estão assistindo essa transmissão ao vivo, tá? Não vi nenhum irmão aqui lá de Itália. Essa altura na Itália eles estão 5 horas na nossa frente, então lá deve ser meia-noite, 1 da madrugada, né? Todo mundo já deve estar descansando, mas eles têm um dia puxado. Vamos orar ao Senhor. Se o Senhor colocar no seu coração alguma palavra, alguma coisa, ore ao Senhor. Hoje, enquanto nós estávamos orando, uma irmã abriu o coração, nem todos ouviram. Ela, pastor, olha, me fizeram isso, tal, isso estava dentro de mim. Eu falei, pai, enquanto ela estava falando, eu disse, irmã, você está livre, você abriu a boca, tirou para fora essa injustiça, tudo isto, né? Se tiver alguma coisa na sua vida, peça a Deus agora. Enquanto isso, os pastores podem se aproximar, os diáconos também podem se aproximar, porque nós vamos fazer o clamor e nos preparar para a ceia do Senhor. Amém? Levante a sua voz, clame a Deus, peça ao Senhor que abençoe a sua vida. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia de Deus, do Senhor. Peça ao Espírito Santo para que prepare o seu coração para a ceia do Senhor, para que o Senhor o abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor. Gostaria que a igreja orasse nesta hora. E mais uma vez, qualquer prisão, amarra, cadeia, se houver alguma coisa na sua vida, se você estiver prendendo alguém, que você realmente precisa restituir palavras, atitudes, tem que consertar. Se nós prendemos pessoas, o diabo vai prender. Os verdugos, eles vêm para atormentar as nossas vidas. Tem pessoas que se alimentam de mágoa, de ressentimento, de ódio, de vingança. São pessoas que sofrem. Algumas acabam doentes numa cama, num leito de morte. Às vezes não dá conta nem de morrer, quer morrer e não consegue. Já vi muita gente querendo morrer, mas o coração cheio de ira, de ódio, de vingança, porque são pessoas que estão presas, amarradas, pessoas que precisam de fazer restituição de palavras, atitudes, muita coisa. Nós queremos a bênção do Senhor, temos que fazer da forma que Deus manda nas palavras. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos a bênção do Senhor para aqueles que estão nos assistindo ao vivo, assistindo essa live agora, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que não puderam estar hoje na ceia do Senhor hoje à noite. Estenda a tua mão neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia. Pai, nós levantamos o nosso clamor, levantamos a nossa oração, invocamos o nome do nosso Deus, pedimos a bênção do Senhor, a vitória pelo sangue do Cordeiro. Quebramos agora cadeias, quebramos agora amarras,
Quebramos agora os grilhões. Pedimos agora, Pai, grilhões e amarras sejam quebrados nesta hora, na autoridade do Senhor, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Quebra as cadeias, destrua as cadeias nesta hora, na autoridade do Senhor. Levante a sua voz, meu irmão. Clame agora. Alguém que está afastado lá fora, alguém que abandonou os caminhos do Senhor, alguém que abandonou a casa de Deus, ore. Pessoas que foram enganadas, pessoas que foram ludibriadas, pessoas que saíram desta casa porque ouviram, foram seduzidas, foram arrastadas e não foram para lugar algum, estão fora do aprisco. Muitas pessoas que se desviaram do caminho de Deus, se desviaram nos caminhos do Senhor. Tenha misericórdia nesta hora, Pai. Nós clamamos a Ti, pedimos a misericórdia do nosso Deus, Pai. Nos abençoe, lava-nos, Pai. Não deixe que água, ressentimento, Senhor, nada, Pai, nenhuma semente do diabo venha permanecer contra a nossa vida, mas em nome de Jesus, caia por terra nesta hora, caia por terra neste momento, na autoridade do Senhor, na autoridade do Deus rico, Senhor, Deus exaltados. Aleluia, Pai. Muito obrigado. Aplauda o Senhor com grado de vitórias. Aplauda a vitória bem forte nesta hora. Mais fortes e bravos, vitória.